Olá, eu sou Wesley Alisson, que bom que tenho você aqui no meu canal. Esse vídeo inaugura uma nova fase aqui do meu canal. Eu ainda quero encontrar um formato que seja mais adequado para essas nossas conversas, para essas nossas exposições. Então eu decidi começar com vídeos em um ambiente que eu me sinta mais seguro, um ambiente que talvez... pelo menos para mim, eu tenho a impressão que eu funciono melhor no formato aula. Por isso, essa nossa conversa ela vai ter esse caráter, tá? Mas também nada impede de eu fazer vídeos um pouco mais livres, talvez. Vamos lá, eu quero a tua participação, a tua sugestão, tanto de temas quanto formatos para vídeos. E se você gostou desse, curte, compartilha e não esquece de me dar um feed, tudo bem? No vídeo de hoje, então, inaugurando essa nova fase aqui do canal, para falar sobre inteligência emocional corporal, compreendendo os afetos. Olha, quando a gente fala hoje em dia de inteligência emocional, talvez essa seja uma das habilidades, se não a habilidade mais importante para a gente conviver em sociedade. É muito comum no set terapêutico, tem sido comum nos ambientes de trabalho, percebermos cada vez mais pessoas imaturas, pessoas que parece que não estão decodificando as regras sociais, as regras de convivência com a outra pessoa. E eu não estou falando aqui de moral, tá? Estou falando do aspecto mesmo de responsabilidade afetiva, eu estou falando do exercício de empatia, eu estou falando da compreensão dos sentimentos seu mesmo e do outro. Então a inteligência emocional, ela compreende todos esses aspectos e ela facilita e ela colabora para uma relação, para relações mais saudáveis, sejam relações afetivas, sejam relações do trabalho, sejam relações familiares, independente qual seja. Se você é um ser humano e se relaciona, a inteligência emocional deveria ser um componente aí básico. Sou inclusive a favor de ter disciplinas, não só escolares, como universitárias, enfim, disciplinas que trabalhassem esse aspecto. Porque me parece que estamos caminhando exatamente para esse momento social de que cada vez tudo está mais confuso, cada vez, se por um lado a gente está numa tendência de que tudo tem que ter um nome, tudo tem que ter uma divisão, tudo tem que ser muito claro e que isso é positivo, por outro, num aspecto emocional, tudo está muito superficial, tudo está cada vez mais distante. As relações, as conexões e é impressionante como a gente sempre tende a culpar o outro, a falar que o outro não se entregou quanto não deveria, não fez aquilo que era necessário, mas quando a gente volta a responsabilidade para si, e você fez aquilo que você queria, você se posicionou da maneira como você gostaria? Não. Por quê? Não sei. Tive medo do outro não corresponder. Então a gente vive nesse ambiente, nessa guerra fria. Eu posso estar viajando? Eu posso. O meu recorte é muito pequeno, tendo em vista os meus pacientes e, obviamente, o meu convívio social. Mas é importante, e se você está aqui nesse vídeo para entender a inteligência emocional, nessa perspectiva que eu vou trazer, corporal e também afetiva, né, dos afetos, com certeza você deve ter, se não a mesma visão, uma visão muito parecida. Mas dado a essa introdução, vou seguir aqui com meus slides para linear, para deixar meu pensamento um pouco mais linear e organizado. Hoje nós vamos passar aqui basicamente por 5 tópicos, quero fazer isso o mais breve possível, não quero que esse vídeo seja mais de 15 minutos, eu gostaria muito de parar nos 15, mas eu não vou prometer porque eu gosto muito de falar. Então vamos primeiro trazer conceitos, no segundo momento vamos falar de inteligência emocional e aí a minha crítica às limitações desse conceito
Quero trazer uma perspectiva mais ampla. E que perspectiva é essa? Onde eu aborde corpo, afeto e emoção. E eu quero trazer no final aí a sequência. Como é que então se dá na prática essa sequência de conexão? Tudo bem? De respostas. Vamos lá, então conceitos. O primeiro conceito fundamental aqui pra gente é o conceito de emoções. Afinal de contas, o que é uma emoção? A emoção é um estado psicofisiológico, olha só, psicofisiológico altamente complexo. Ela desencadeia respostas rápidas e involuntárias. Isso já é importantíssimo para que a gente entenda a inteligência emocional, e aqui já vai minha primeira crítica ao conceito de inteligência emocional. Será que é possível controlar algo que é totalmente automático e involuntário do nosso corpo? Ou até que ponto as emoções são involuntárias? Vamos chegar lá. Bem, o fato é que quando a gente está falando de emoções, nós precisamos ter em mente sempre três componentes fundamentais, e se deixar algum desses componentes de lado, não tenho como fazer uma leitura, uma interpretação emocional de qualidade. Os componentes são aspectos psicofisiológicos, então eu estou falando de um aspecto psicológico e de um aspecto fisiológico, de respostas muito bem definidas, tá? No aspecto fisiológico. Segundo, eu estou falando de um aspecto extremamente subjetivo. Apesar de quando eu sentir a raiva e você também experimenta a raiva, a resposta fisiológica é a mesma, a resposta subjetiva, a forma como vamos reagir, vamos lidar com essa emoção é completamente diferente, porque depende das nossas aprendizagens emocionais e das nossas experiências de vida. E o terceiro, e se não o mais importante componente de quando falamos de emoção, é o aspecto contextual. Eu preciso levar em consideração qual é o contexto que está ou que foi desencadeado essa emoção. Tudo bem? Vamos destrinchar aqui esses três aspectos. O primeiro deles, que é o psicofisiológico, nós estamos falando de um aspecto que engloba o fisiológico, e quando eu estou falando de fisiológico, eu estou falando de respostas bioquímicas bioquímicas do nosso organismo, respostas do nosso sistema nervoso central, periférico também, do nosso sistema nervoso central como um todo, muito específicas. Então não tem como alguém experimentar a raiva e não ter a emoção raiva e não ter o enrijecimento, o tensionamento da musculatura. Não tem como, porque a raiva libera neurotransmissores específicos, a raiva libera hormônios específicos que desencadeiam uma determinada resposta fisiológica, ok? Até aqui tudo bem, mas quando a gente fala psicofisiológico, a gente está falando também do componente psicológico daquele indivíduo, ou seja, como é que aquele indivíduo interpreta aquele tensionamento que aconteceu no corpo dele. Parece besteira ou pode parecer uma surpresa, mas para algumas pessoas a tensão é um lugar de prazer. Estar naquele lugar de tensionamento, eu estou com raiva, mas a minha interpretação daquela raiva, o meu psicológico que se envolve com aquela raiva, interpreta ela como um lugar conhecido ou como um lugar de prazer, um lugar de conforto e segurança. E aí, mesmo que aquela pessoa experimente a raiva, ela não consegue decodificar como raiva, porque ela já aprendeu, de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas histórias de vida, a raiva, aquele estado fisiológico como um estado comum, tá bom? Como um estado de prazer. Existe esse exemplo mais extremo que eu estou dizendo, mas também existe outros extremos eu entendo que a raiva é algo
negativo. Eu entendo que quando eu tenho raiva, eu me torno uma pessoa impulsiva, compulsiva, reativa ao mundo, né? Uma pessoa que vive muito na emoção da raiva é essa pessoa que responde todos os mecanismos na vida de maneira extremamente reativa e não pensada. Parece que é tudo muito automático. Aquela pessoa compulsiva mesmo. E ela entende que isso de alguma maneira é negativa. Entretanto, todavia, ela não consegue alterar esse comportamento. Ou então, quando ela percebe, ela já está nesse comportamento. E por que isso acontece? Isso acontece porque, de alguma maneira, a história dela, a subjetividade dela, o estado psicológico dessa pessoa, no ambiente onde ela nasceu, no ambiente onde ela construiu toda a sua personalidade, também conceito muito interessante, determinou ou ensinou que aquele lugar da compulsividade, aquele lugar da reatividade eram as respostas mais possíveis e protetoras para o ambiente onde ela estava. E mesmo que ela hoje viva num ambiente completamente diferente, hoje, apesar dela viver num contexto diferente, ela não consegue tirar essas aprendizagens que ela teve lá atrás. Então, a resposta emocional depende do componente psicológico subjetivo. Não tenho como excluir essa percepção, tá? Esse fato. E o terceiro e último aspecto, que talvez o aspecto emocional, sou suspeito de dizer, mas para mim é o aspecto mais importante, é o contexto. Meu Deus do céu, é o maior erro que eu vejo de pessoas na leitura corporal, na interpretação comportamental, de não levar em conta o contexto em que a pessoa está. Se você pegar qualquer livro, qualquer autor sério de componente emocional, você vai perceber a ênfase que ele traz ao contexto. Porque eu sentir raiva, experimentar a emoção raiva na minha relação afetiva desencadeia respostas completamente diferentes se eu estou num ambiente, por exemplo, no trânsito, se eu acesso a raiva no trânsito, ou se eu estou no meu ambiente de trabalho com meu chefe. Eu tenho respostas completamente diferentes, que depende desse contexto, que depende da relação que eu tenho com esse ambiente e com esse contexto. Então, é fundamental saber fazer as leituras, interpretar as leituras emocionais a partir do contexto. Essa parte eu gosto bastante, acho que acabei me empolgando. Vou tentar dar uma corridinha aqui. Vamos lá, o segundo conceito muito importante que eu gosto bastante, conheci a neurociência afetiva já tem aí uns 6 anos, mas enfim, afeto. Qual é o conceito de afeto que eu vou trazer aqui para vocês? Baseado na neurociência afetiva, tá? Não é o afeto de afetividade como a gente entende, tá? Esse afeto num aspecto sentimental, num aspecto relacional, passional. Não. Nós estamos falando aqui, todos os meus vídeos, todo o meu canal, quando eu falo de afeto, quando estou falando de afeto, eu estou falando de sistemas cerebrais, neurais, bases ali neurais que desencadeiam respostas involuntárias, incontroladas no nosso corpo, uma vez que esses sistemas são ativados. E esse sistema ativado que desencadeia uma resposta de respostas específicas, eles são a base da emoção. É onde ocorrem as emoções. Ou seja, uma vez o afeto ativado, eu tenho uma resposta emocional. E o afeto, ele é a base porque as suas regiões, eles estão localizados em uma região muito antiga do nosso cérebro, chamada aí de região límbica, córtica límbica, enfim, sistema dopaminérgico, termos um pouco técnicos que eu não quero me aprofundar neles. O fato que eu quero que você entenda é que
são sistemas antigos, presentes em todos os mamíferos, não é algo que está presente só no ser humano, em todos os mamíferos. Tem uma base evolutiva antiga e olha só, tem como objetivo, isso é mais importante dos afetos, tem como objetivo a nossa sobrevivência. Então, toda vez que nossa sobrevivência ela é perturbada, toda vez ameaçada, eu desencadeio uma resposta afetiva e essa resposta afetiva desencadeia uma emoção. Olha só que interessante, não é mesmo? E a nossa ameaça à sobrevivência, ela não tem a ver só com o componente predatório lá da selva, né? Ou quando eu estou na rua e eu vejo um assalto acontecendo, eu estou vendo uma briga acontecendo, ou me envolvo em brigas, acabo sofrendo aí esses acidentes, né? Vamos dizer, essas intercorrências sociais de assaltos e tudo mais, principalmente num país tão perigoso como o nosso. Mas eu estou falando também de aspectos de sobrevivência emocional, psicológica e subjetiva. O quanto que eu interpreto e decodifico aquilo que é ameaçador para mim. Olha, aqui entra outro aspecto dos afetos que são fundamentais, então eu vou fazer um resumo daqui a pouco, mas os afetos também dizem a respeito das nossas interpretações na vida, das nossas interpretações dos nossos contextos em que vivemos, do como aquilo que vai me afetar, como é que eu interpreto. E isso vai desencadear uma resposta uma resposta fisiológica, toda incontrolada, que vai servir como base para as emoções e que vem de um sistema antigo. Então, quando eu falo de afeto, estou falando de 3 aspectos. Estou falando de uma base neural extremamente antiga, presente nos mamíferos. Eu estou falando de respostas desencadeadas pelo nosso organismo, totalmente involuntária e que servem de base, de palco para as emoções. E 3, eu estou falando também de interpretações daquilo que ameaçam a minha sobrevivência. São 7 bases, são 7 sistemas afetivos. Não vou aprofundar neles agora, é só enquanto curiosidade. Então eu tenho 7 sistemas afetivos, eu tenho 7 afetos básicos. A partir disso, então, o terceiro e último conceito que eu preciso trazer aqui para você é o conceito de corpo. Porque a gente fala de corpo, mas qual é o conceito real de corpo? Quando eu estou falando de corpo, eu estou falando exatamente desse receptáculo. Então eu recebo, mas eu também estou falando do palco, da manifestação das emoções e dos afetos. É aqui no meu corpo, é o meu corpo que capta todas as experiências sensoriais do ambiente, é através da minha visão, é através da minha audição, é através do meu tato que eu identifico esses ambientes que eu existo. É o meu corpo que capta essa informação, é onde vai acontecer as respostas afetivas e emocionais, e é ele também que vai reagir, é ele que vai trazer uma resposta a esse contexto. É o palco onde vai acontecer as emoções. Tudo bem? O conceito de corpo é um pouco mais simples, mas eu também já falei, acabei falando demais aqui nas emoções e nos afetos, que se você já entendeu o que eu quis dizer, nessa aula, esses 2 tópicos já te trouxeram inúmeros insights. Tá? Então vamos lá no conceito de inteligência emocional. Afinal de contas, o que é inteligência emocional? Eu trouxe aqui 4 aspectos de inteligência emocional que qualquer profissional, qualquer livro vai trazer aí esses componentes. O primeiro deles, o primeiro componente é a capacidade de reconhecer e nomear os sentimentos. Coisa fácil, né? Coisa simples. Eu acessei e eu já sei dizer o que eu estou sentindo? Não é fácil, estou sendo irônico, é extremamente complexo. E dentre as inúmeras possibilidades do porquê isso é complexo, das respostas, mais uma vez baseado aqui na minha prática terapêutica,
o que mais dificulta os indivíduos de reconhecer aquilo que eles sentem são os valores morais. Como assim? E também e por que os conceitos morais? Porque a gente tende a criar um eu ideal. Nós criamos um eu ideal. Então você tem o seu eu real, o eu que se relaciona com as pessoas e que quando você vai perguntar para o seu amigo, para os seus parceiros e parceiras afetivas, vocês vão perceber que esse eu real para cada pessoa acaba tendo um significado e um significante diferente, mas eu tenho também um eu ideal. Eu crio na minha cabeça o meu ideal de quem eu sou. E aí, muitas vezes esse eu ideal, que pode ser tanto esse eu ideal magnífico eu sou uma pessoa incrível e por eu ser incrível, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa toda sentimental, todo amorzinho, eu que sou bom filho, a boa filha, eu não posso sentir inveja, eu não posso sentir ciúmes, eu não posso sentir raiva, aquelas emoções e sentimentos ditas e negativas. Não, por quê? Porque isso vai contra essa ideologia de eu que temos. Ou o oposto também é verdadeiro, quando a pessoa se acha o cocôzinho da pulga do cachorro. Então aquela pessoa, eu sou a pior ser do mundo, como assim eu sou uma pessoa altruísta? Como assim eu sou uma pessoa inteligente? Como assim eu tenho uma capacidade de amar? E tendo esse conflito do eu ideal com aquilo que eu sinto, eu não consigo decodificar. Então, o aspecto mais importante da inteligência emocional é sim reconhecer e nomear essas emoções que nós acessamos. Não é uma tarefa fácil, muitas vezes precisamos de ajuda profissional e muitas vezes passa exatamente por esse conflito moral com o nosso eu ideal. Olha só que profundo, né? Mas vamos lá. O segundo aspecto da inteligência emocional, e daí que eu já sou um pouquinho reticente a esse aspecto, que é a capacidade de controlar as emoções. Eu tenho minhas dúvidas aqui, pelo que eu já disse para você, das emoções, eu não acho que sejamos capazes de controlar as emoções. Pelo contrário, as emoções nos controlam. Eu acredito na nossa capacidade de gerenciamento dessas emoções e muda tudo. Eu falar para você controlar e gerenciar são aspectos completamente diferentes. Então eu gerenciar, eu ter essa consciência de uma vez sendo afetado por aquela emoção, ter comportamentos adequados. Porque se eu não controlo, se eu me deixo ser controlado por aquilo que eu estou sentindo, eu vou acabar tendo respostas e reações que não condizem com o contexto onde eu estou. Tudo bem? Terceiro aspecto da inteligência emocional é o aspecto de utilizar as emoções como força motriz, como um motor, como a força básica dos nossos comportamentos para alcançar determinados objetivos. Então, se eu quero subir de carreira, se eu quero fazer transição de carreira, se eu quero conquistar um parceiro, uma parceira afetiva, eu preciso utilizar as emoções ao meu favor. Utilizar as emoções como força matriz é saber utilizar as emoções ao seu favor. E o quarto aspecto é o aspecto de compartilhar e falar das suas emoções. Nós hoje não falamos, não experimentamos essas nossas vulnerabilidades, porque falar das nossas emoções, falar do que sentimos, reflete muitas vezes nossos medos. E aí, para eu não me sentir vulnerável, eu acabo não compartilhando. E é fundamental termos esse espaço de segurança. Isso fortalece as nossas relações afetivas, isso favorece conexões com as pessoas, exercem a empatia. Então é fundamental eu compartilhar aquilo que eu estou sentindo. Então esses 4 fatores, veja só, esses 4 fatores são fundamentais para desenvolver a inteligência emocional. 1, reconhecer e nomear as minhas emoções e sentimentos. 2, gerenciar
as minhas respostas emocionais. 3, utilizar as emoções ao meu favor como força motriz para alcançar determinados objetivos. E 4, compartilhar e ouvir as experiências sentimentais e emocionais do outro e também a minha. Exercer essa empatia. Tudo bem? E aí então vem a minha crítica, a minha limitação, o que eu acredito ser uma limitação do conceito de inteligência emocional, porque percebe como o aspecto cognitivo está presente nessas definições de inteligência emocional. E que bom, porque nós somos seres cognitivos e que cognição é algo importantíssimo para nós. Mas onde é que está o corpo? O corpo é nele que acontecem as emoções, é nele que experimenta as emoções. Onde está o corpo nesse contexto? Cadê os afetos? Cadê as emoções? Simplesmente é negligenciado nesse conceito mais tradicional de inteligência emocional. É totalmente negligenciado o aspecto corporal afetivo. E o que eu estou trazendo para vocês é que, na minha perspectiva, não existe inteligência emocional sem capacidade corporal e sem capacidade de interpretação afetiva. Tenho trabalhado isso nos últimos 5 anos na clínica, tenho tido excelentes resultados, então não estou falando aqui simplesmente enquanto clínico, ou simplesmente enquanto crítico. Estou falando de alguém que estuda, né, desenvolve pesquisas dentro da área, e também estou falando do aspecto clínico, prático. É fundamental que a gente leve em consideração. E aqui, como é que dá essa integração? Então, como é que eu acredito que deve ocorrer e como nós conseguimos refinar o conceito de inteligência emocional corporal, compreendendo então os afetos. Entendendo, número 1, o corpo. O corpo é onde nós expressamos e vivenciamos a nossa realidade. O corpo sendo responsável pelo maior componente de comunicação com o externo, com o nosso outro. Então é através do meu corpo que eu interajo e eu me comunico. A comunicação não verbal configura a maior parte das nossas comunicações. Por mais que por mais que a palavra dita exerça sim um papel importantíssimo nas nossas compreensões e cognição dos acontecimentos, é a partir da experiência sentida no corpo, é através da experiência que esse corpo, da forma como esse corpo reage, que eu vou experimentar então as emoções, que eu então vou conseguir gerenciar essas emoções. Veja, o componente corporal é fundamental. Eu não consigo ter nenhum tipo de gerenciamento emocional se eu não tenho gerenciamento corporal. Eu só consigo acessar a gerência das minhas emoções se eu tenho gerência do meu corpo. Ou seja, eu só consigo compreender as emoções se eu consigo compreender o meu corpo. O que acontece no meu corpo? Quais são as partes que são ativadas enquanto eu falo? Nesse momento mesmo que eu estou na aula, eu tenho algumas partes no meu corpo que ficam mais aceleradas. Os alunos aqui que quando veem a minha aula presencial, sabe que eu pulo na aula, sabe que eu dou umas corridinhas na aula, porque eu sinto muito meus membros inferiores, eles ficam extremamente saltitantes, eles ficam realmente totalmente responsivo. O meu quadril, ele acaba tendo mais mobilidade, porque ele está pronto aqui para uma ação. O meu coração, ele acelera e eu experimento um estado de euforia, alegria. Eu sinto muita alegria e prazer em compartilhar esses conteúdos e compartilhar um pouquinho do que eu sei. E como é que você interpreta que eu estou nesse estado de euforia? Porque não adianta nada eu falar que eu estou eufórico, que eu gosto de estar aqui, se o meu tom de voz, se a minha forma de gesticular, se eu estivesse dando aqui essa aula aqui assim, você já teria parado. Eu já acho que pouca gente chegou até aqui, né? Porque eu acho que já cheguei aos 20 minutos. Estou calculando já uns 20 minutos dessa aula. Eu queria falar 15. Mas
você não teria chego até aqui se eu tivesse dado a aula o tempo todo aqui paradinho. Essa pessoa está eufórica? Essa pessoa está alegre? Essa pessoa gostaria de estar ali de fato? Há controvérsias. Então, nós conseguimos entender mesmo que inconsciente o que o outro e como o outro se expressa no mundo. E essa expressão no mundo, essa expressão corporal passa pelo meu corpo. Então, sim, o que eu estou dizendo é que é impossível uma pessoa que não exerce mobilidade, não exerce flexibilidade nesse corpo, que essa pessoa emocionalmente também experimente essa flexibilidade e mobilidade. É impossível isso acontecer. Polêmico? É polêmico, mas estou aqui para isso. O segundo aspecto da inteligência emocional é compreender os afetos. Uma vez que esses afetos vão acontecer, eu vou me sentir afetado, eu tenho capacidade e a inteligência emocional é eu identificar e saber como eu sou afetado pelas relações e pelo ambiente externo. Como é que a minha relação com a minha mãe me afeta? Como é que a relação com o meu chefe me afeta? Como é que a relação com o time de futebol me afeta? Como é que a minha relação com a faculdade me afeta? Quando eu identifico como essas coisas me afetam, eu consigo ter respostas mais inteligentes e gerenciáveis. Eu consigo ter uma resposta mais adequada. Eu consigo utilizar esse meu estado emocional independente. Eu acesso mais a raiva. Ótimo, utilize o sistema da raiva para buscar e demarcar o teu território. Eu acesso o medo. Ótimo, utilize esse medo para ser estrategista e traçar um plano de estabelecimento de segurança. Independe do afeto. Sim, temos afetos negativos, mas como é que eu utilizo ele ao meu favor? Só utilizarei ele ao meu favor quando eu identifico qual é o afeto que eu sou afetado. E, obviamente, o componente emocional, saber nominar as emoções e saber o que meu corpo experimenta. Quando eu estou triste, o que acontece com o meu corpo? Quando eu experimento medo, o que acontece com o meu corpo? Quando eu experimento a raiva, o que acontece com o meu corpo? Isso favorece demais a nossa inteligência emocional. E como é então que vai se lidar essa sequência na prática da vida? Ora, num primeiro momento eu tenho o afeto que vai me afetar, o afeto que surge, o afeto das relações. A partir desse afeto eu crio e nasce a resposta emocional, e aí eu tendo essa emoção, isso gera respostas no meu corpo. Isso aqui tudo muito rápido, tá? Afeto, emoção, quando eu ver já está no meu corpo, já tem a resposta no meu corpo. Mas se eu for capaz, e é possível ser capaz de identificar o afeto, identificar a emoção nascida do afeto, eu então identifico o que acontece no meu corpo e aí sim eu tenho um comportamento adequado, um comportamento que favorece aquilo que eu desejo, que favorece eu ir em busca daquilo que eu quero construir para a minha vida. Tudo bem aqui? Olha, foi uma aula incrível, me perdoa por esse certo ter prolongado. Como eu disse, é um ambiente de fala aqui que eu me sinto seguro, afinal de contas sou terapeuta, professor, gosto de expor aqui nesse novo formato do canal. No primeiro momento vai ser assim, quero que você me diga o que você achou. Wesley, fale menos, Wesley, foque mais nisso, estou aberto aí às tuas impressões, tudo bem? Reveja essa aula quantas vezes você quiser, não esqueça de me seguir lá no Instagram, se inscrever aqui no meu canal. Esse conhecimento, quanto mais difundido, melhor serão os nossos vínculos e nós facilitamos uma construção de uma sociedade melhor para todos nós. Muito obrigado pela tua presença, um beijinho, tchau, tchau.